Este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360, e vou entrevistar o deputado federal Augusto Coutinho, do Republicanos. Augusto Coutinho tem 61 anos e nasceu no Recife. Ele está no seu 4º mandato consecutivo como deputado federal. O congressista também já exerceu 3 mandatos como deputado estadual e foi vereador do Recife por 2 legislaturas. Obrigada por ter aceitado o convite. Ô Vitória, é um prazer estar com você aqui. Agradeço também a todos que assistem a este programa. A entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 26 de agosto de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Bom, eu começo perguntando: o senhor assumiu a presidência da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequenas Empresas. Quais são os projetos de lei considerados prioritários pela frente no 2º semestre de 2024? Bom, Vitória, primeiro é um desafio muito grande. Eu acho que as pequenas e médias empresas, elas são muito representativas no Brasil. Muitas vezes a gente não tem essa dimensão do que isso representa. Ou seja, nós estamos falando de 95% dos empregos gerados no país são de pequenas e médias empresas. Então, a gente precisa incentivar cada dia mais. Hoje existe uma clama muito grande, que é o aumento do faturamento, ou seja, do que é as pequenas empresas, que aumente mais o tamanho dela, que muitas vezes elas não se enquadram, e também o das empresas de médio porte, que elas venham a aumentar. O que hoje é de 4,6 milhões ano, que passe para 5 milhões e 700. Isso é um projeto, inclusive, que tramita do senador Jorginho, que é governador de Santa Catarina e que foi ele, inclusive, um dos autores. Então, essa é uma questão que trata, ou seja, com a questão econômica, porque isso tem de ter o aval do Ministério da Fazenda. A gente já vai começar a tratativa junto com o SEBRAE para tentar enfrentar esse tema, mas eu digo que são temas importantes. Esses eu diria que são os mais importantes. O governo hoje também pede para que já seja solicitada a questão do MEI. É uma outra questão que hoje engloba muita gente. Então, a gente está tratando desses temas. É um tema que, volto a dizer, que tem de ter o aval, ou seja, da equipe econômica, porque isso tem repercussão, mas a gente está atento e está dialogando bastante com o SEBRAE para que a gente avance com essas pautas, que é importante para as pequenas e médias empresas. O senhor acha que vai ter tempo hábil para votar esses projetos justamente por conta das eleições municipais, já que geralmente o calendário das pautas do Congresso é afetado? Bom, nós estamos num ano atípico, de fato, eleições, mas nós já estamos muito próximo, né? Agora no formato, ou seja, você tem 45 dias de campanha, e eu acredito que isso afetará, ou seja, apenas no mês de setembro. Outubro já tem as eleições, ou seja, só no final de outubro é que terá as de segundo turno, que certamente são cidades maiores e poucas. Então, eu acho que isso já volta em outubro, normalmente, para que a gente possa avançar com essa agenda e várias outras que são importantes que a gente faça até o final do ano. Certo. Como o senhor mencionou, o PLP 108 de 2021 é uma das prioridades da frente e propõe alterar o teto de faturamento do MEI, que atualmente é de R$ 81 mil por ano. O projeto, no entanto, diverge da proposta do ministro do Empreendedorismo, Márcio França, que quer criar uma espécie de rampa de transição para o MEI. Como o senhor, como presidente da Frente Parlamentar, como o senhor está dialogando com o governo para chegar a um consenso sobre esse teto de faturamento do MEI? Bom, Vitória, na verdade a gente ainda não chegou a ter, ou seja, a travar uma conversa com o ministro Márcio França sobre essa questão. De fato, o que eu digo hoje, o aumento do MEI é muito grande, o governo começa a ter necessidade, inclusive, de começar a fazer essa rampa exatamente para cobrar um pouco mais, ou seja, de quem é MEI, né? Ou seja, pelo tamanho do faturamento. Então, isso é uma questão sensível.
é uma questão que merece, ou seja, tanto não só a vontade do governo, mas também o sentimento do parlamento, que não vai aceitar que tenha uma perda grande para essas milhões de pessoas que hoje são envolvidas com o MEI. Então a gente vai começar ainda esse diálogo, ainda não avançamos nessa questão. Eu acho que isso vai ocorrer agora nesse mês, para que a gente possa já em outubro ter já um perfil, ou seja, traçado como enfrentar essa questão e como levar essa matéria para votação no plenário da Câmara. Na sua avaliação, a proposta que deve ser aprovada vai mais na linha do que o Congresso está propondo, que é aumentar somente o teto de faturamento do MEI, ou vai mais na proposta do governo, que é fazer essa rampa de transição? Bom, a gente vai ter de negociar, né? Existe impacto econômico nessa questão e a gente precisa saber também o impacto que é isso. Por isso que eu falei, inclusive no início da nossa conversa, que é necessário, ou seja, que por volta disso, dentro desse entendimento, a gente tem o Ministério da Fazenda. Né? O país tem as contas a fechar, tem números a arrecadar que precisa ser feito, inclusive para manter a meta fiscal. Então é uma série, é um contexto, como eu te disse, que envolve muitas empresas, envolve uma parte significativa da economia, e por isso a gente tem de fazer isso, naturalmente negociando entre o parlamento e o governo. Eu acho que é possível, sim, eu acho que a gente consegue avançar, e eu acho que aí é questão da gente dialogar bem, fazer conta, a gente vai conseguir avançar nessa questão. No caso, faria uma adaptação ao PL que está em tramitação, ou faria um novo projeto? Bom, aí eu acho que pode ser feito, ou seja, uma adaptação ao PL, ou o governo pode mandar, por exemplo, um projeto de lei de urgência, ou pode mandar uma medida provisória, desde que a gente tenha negociação, o formato a gente pode encontrar, o formato seja mais rápido e que a gente possa avançar mais rápido com isso. Outro projeto que é de interesse dos empreendedores é o projeto que dispõe do Acredita, cuja validade da MP foi perdida na semana passada. A expectativa do governo é que seja votado no Congresso essa semana, né, na Câmara. O senhor avalia que vai ser votado mesmo essa semana ou ainda está em negociação? Não, eu acho que sim. É um projeto do bem, é um projeto importante, é um projeto que, inclusive, ele foi concebido, ou seja, por nós. Né? Eu tive diversas reuniões com o vice-presidente da República, o ministro Geraldo Alckmin, eu tive com o Márcio França, eu tive com... a frente teve, nós tivemos com o Barreirinha da Receita Federal para ver como fazer isso diante do sucesso que foi o programa Desenrola. Então, a gente foi exatamente levando essa tese de que era importante também a gente resolver a questão das empresas. E, principalmente, tem muitas empresas hoje que estão inviabilizadas de comercializar, inclusive com débitos do próprio fisco do governo. Então, a gente precisa avançar com isso. Eu acho que não é uma matéria que vai gerar polêmica. Acho que a gente consegue votar essa matéria nessa semana, porque de fato ela é do bem, ela é importante e ela vai ajudar muitas empresas. Ajudando as empresas a elas se soerguerem, a ela rodar, ela vai gerar emprego. Né? A gente tem tido números não como a gente queria, mas alvissareiros, ou seja, números que têm sinalizado que a economia está retomando. Isso é muito importante porque você diminui o emprego, você começa a gerar economia. Então, eu acho que o Brasil, de fato, é um país surpreendente, né, diante de todas as dificuldades que a gente tem, mas ele sempre surpreende na economia, e eu acho que programas como esse é que vai fazer com que a gente continue avançando para diminuir o desemprego. A MP ela não incluía essa questão das dívidas dos empreendedores com o governo, né? São as dívidas tributárias. O senhor avalia que vai ser que pode ser incluído no projeto de lei? Bom, essa é uma luta e uma questão. Eu acho que deveria ser, porque o governo receber
um percentual de 0 é 0, então não vai receber nada. Se essas empresas começam a rodar e elas continuam, elas se repactuam com o Estado, ela vai conseguir gerar receita e daí vai começar a pagar imposto. Eu acho que é uma conta inteligente, né, de se fazer. Então, acho que é possível, sim, acho que é viável. Acho que com a pandemia nós tivemos a oportunidade de socorrer muitos setores da economia, mas não a pequena e a média empresa. Essa sim, a gente segmentou em muitos setores, mas o todo eu acho que seria esse momento agora que a gente estaria fazendo aí, de fato, dando uma condição especial delas se soerguerem e voltar ao mercado. Você acha então que há espaço para incluir nesse curtinho? Eu acho que sim, eu acho que existe sim. Isso é natural, que depende de uma disposição do governo de aceitar, mas é plenamente possível. Mas está sendo discutido à frente, de algum modo? Não, nós já fizemos, ou seja, ações nesse sentido, da importância do que já tivemos conversações sobre isso, mas efetivamente não tenho nenhuma resposta. O governo, a equipe econômica principalmente, está um pouco debruçada agora com a questão da reforma tributária no Senado, o que é plausível, então é um assunto que a gente vai tratar agora no decorrer de setembro e outubro. Bom, como o senhor mencionou, o projeto de lei 127 de 2021 propõe aumentar os limites de faturamento das empresas do Simples Nacional. Qual o posicionamento da frente parlamentar sobre o projeto e se há um parecer favorável mesmo? Bom, o parecer é favorável. Nós somos favoráveis a aumentar, como falei, é importante, é um pleito que se tem, mas a questão, porque muitas vezes um projeto dessa importância, eu volto a dizer, ela precisa ter anuência e a compactuação do governo, porque isso recai sobre um custo, ou seja, de diminuição de arrecadação por parte do fisco. Então a gente precisa negociar. O projeto, sem sombra de dúvida, ele é bem aceito, ou seja, pela maioria dos deputados, eu não tenho dúvida disso, só que precisa ter o aval, porque senão a gente não consegue botar a matéria para votar. Então a gente precisa ter negociando e tratando com o governo para daí a gente botar para votar. O senhor foi um dos integrantes do grupo de trabalho do PLP 68 de 2024 que trata da regulamentação da reforma tributária. A proposta tramita em regime de urgência. Qual a sua avaliação sobre a urgência? O senhor acha que o Senado pode tirar a urgência nesse período para discutir de forma mais... Bom, veja, eu acho que seria um erro. A urgência, o Senado teria 45 dias. Me parece que houve até alguma negociação entre o governo e o ministro e o presidente do Senado de que ele iria mandar para todas as comissões do Senado. É um projeto que é de regulamentação do que a gente votou na PEC anterior. É um projeto importante para o país. Eu acho que a gente tem um avanço. Foi feito um formato diferente agora na Câmara, ou seja, o presidente Arthur Lira inovou com um grupo de trabalho de 7 deputados dos 7 maiores partidos para fazer esse estudo e elaborar o relatório. Eu acho que foi um avanço, a gente conseguiu ter muito critério, ter muito cuidado para não encher de benesses, ou seja, o projeto ia aumentar a alíquota final, que era a grande preocupação. Mas, enfim, eu não tenho dúvida que é um avanço muito grande para o Brasil, entendeu, Vitória? O Brasil hoje tem, se o nosso telespectador não sabe, mas a gente está entre os 10 piores sistemas tributários do mundo, né? E para os países que estão do nosso lado, são países com economia completamente desprezível, países pequenos, países que não têm representatividade.
Então, na verdade, a gente vive uma panaceia tributária, ou seja, até para você pagar certo o imposto você tem dificuldade, a sonegação muito grande. E eu acho que com essa reforma tributária, que aliás, eu estou na vida pública já há mais de 35 anos, e eu sempre ouvi que é uma das reformas mais importantes do Brasil, era a reforma tributária, a reforma previdenciária. A gente teve a oportunidade de votar, depois a trabalhista, também votamos, e agora a tributária a gente vai votar, se Deus quiser, até o final desse ano. Então, eu acho que é um avanço para o país, a gente vai transformar o nosso sistema tributário entre os piores do mundo para um dos mais avançados, né? Então, a gente tem dentro desse projeto algumas novidades que são uma coisa muito boas e que eu acho que vão funcionar bem. Então, eu acredito que é um avanço para o país e espero que o Senado não demore com essa matéria, não é? Não demore porque a gente precisa avançar. Então, está em regime de urgência. Se ele volta para a Câmara, no meu entender, até o mês de novembro, a gente consegue votar até o final do ano, o que eu acho que seria muito válido. Isso vai dar, tenho certeza, eu acho que esses indicativos positivos que a gente já tem na economia do Brasil já é pela primeira etapa da reforma que a gente fez, entendeu? Às vezes, enfim, existe uma dúvida ou um medo muito grande com esse novo sistema tributário, mas o que é um fato é que à medida em que você aumentar a base de arrecadação, ou seja, você vai diminuir a alíquota, vai diminuir a sonegação e vai fazer com que se pague um imposto mais justo. Porque hoje o que acontece no Brasil é que poucos pagam muito. E geralmente os que pagam são as pessoas assalariadas, que já é tirada do imposto na sua conta, né? E muitas vezes os que deveriam pagar não pagam. Então o Brasil realmente tem disso, a gente precisa mudar essa lógica e eu acho que com a reforma tributária a gente vai avançar bastante. A Fazenda apresentou uma nova estimativa para o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, e essa nova alíquota chegaria a quase 28%. Caso isso se concretize, será o maior IVA do mundo. O senhor avalia haver espaço no Congresso para mudanças no texto para evitar que isso aconteça? Tem sim. Nós tivemos muito cuidado no grupo de trabalho, porque a gente não queria aumentar do 26,5% proposto pelo governo, né? Esse número de 28% eu questiono, né? Porque, na verdade, desde o início, quando o governo mandou, a gente nunca soube ao certo qual era o cálculo que se chegou a 26,5%. 26,5% foi um número que o governo colocou. Nós resistimos muito a muitos setores que precisava ser exatamente com a preocupação do aumento da alíquota. No final, ou seja, no dia da votação, houve de fato um aumento que foi o impactante, que era a questão das proteínas da carne, que só a proteína ia representar 0,5% da alíquota, 0,5%, 0,6% da alíquota. Nós resistimos muito a isso, exatamente com medo de aumentar isso, mas houve uma movimentação do plenário, inclusive, dos próprios deputados, da oposição e depois o do governo incorporou, e aí foi incorporado no texto. Mas esse número de 28, 27, bom, a gente tem, se o número de 26,5 for mantido como a gente estima que seja, o Brasil vai estar entre um dos maiores IVAs do mundo. Você tem a Austrália com 27 ponto o quê. Mas é importante que nós digamos ao nosso telespectador que é o seguinte: à medida que você diminuir a sonegação, você pode reduzir em até 4 a 5% percentuais o imposto do IVA. Ou seja, é aquilo que eu falei, se você aumenta a base, diminui a sonegação, e isso vai acontecer com a nova sistemática.
Porque, na verdade, as pessoas elas vão ser creditadas do que compra e quando vender, ela bate o crédito que ela tinha. Ou seja, ela vai pagar só a diferença do imposto. Então, é uma coisa que é nova no Brasil, a gente está muito ainda sem conhecer isso. Houveram assim, muitas distorções ou muita mentira também, dizendo que isso ia aumentar imposto. Não vai. Hoje a gente paga no Brasil um imposto muito grande. É um absurdo o que se paga no Brasil. A gente paga mais de 35% de imposto, ou seja, na cadeia. Então você não pode. O Brasil, a gente vai sim, eu não tenho dúvida, a gente vai tentar e vai chegar numa alíquota que seja razoável, porque esse é o nosso sentimento. O nosso sentimento é o sentimento de que a gente não pode aumentar muito a alíquota. A gente tem de manter o que seja razoável, porque também é importante explicar ao nosso telespectador qual é a lógica do projeto. Ou seja, se o governo começa a arrecadar mais, a alíquota vai baixar. A gente partiu do pressuposto do que ele arrecada hoje. Então, se amanhã começar a haver um aumento de pagamento de impostos, o governo não vai poder gastar mais, não. Ele vai ter de diminuir a alíquota, que será reavaliada por um conselho que exatamente para manter esse imposto, ou seja, sempre baixando. Essa é a ideia e eu tenho certeza que vai dar certo. E o senhor acha que quais mudanças podem então ser feitas no Senado para chegar nessa alíquota mais baixa? Não, veja, a gente ouve o senador relatou dizendo que criticando algumas ações do projeto, mas, por exemplo, né, a maior crítica que se tem é a questão da Zona Franca de Manaus. Né? Uma crítica muito grande, que há um benefício muito grande, mas como havia, inclusive, um acordo do presidente Arthur Lira de não prejudicar, ou seja, não avançar em nada de mais benefício, mas não diminuir, subtrair nada que eles tinham. E foi o que nós tentamos fazer na negociação da reforma. Então, é um tema que tem muitos detalhes, mas é importante que ele venha do Senado melhorado para que a gente possa, ao final, na Câmara, dar os arremates que sejam necessários. A minha experiência de 14 anos aqui no Parlamento, no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados, Vitória, é que o projeto sempre ele volta melhor e sempre ele sai melhor do que como ele chegou. Eu espero que isso aconteça com a reforma tributária. Então está lá na mão dos senadores, eles vão avaliar, volta para nós, a gente faz o arremate final e vota e vai aí para a implementação dessa tão importante e sonhada reforma tributária no Brasil. Agora, falando sobre outro projeto, o senhor também é relator do PL 12 de 2024, que trata da regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo. O texto está parado na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados. Há alguma previsão de quando o texto será votado? Bom, Vitória, eu combinei com o presidente e deputado Josenildo de que a gente iria votar essa matéria depois de outubro, depois do primeiro turno, que aí volta normal as comissões e tudo mais, a gente vai votar. É uma matéria sensível, é uma matéria que tem sido muito politizada, inclusive pela questão eleitoral, né? Muito politizada, ou seja, o que eu percebi é que hoje muita gente que usa as redes sociais, que usa a crítica do projeto, é muito mais uma questão política. A maioria é candidata a vereador e quer se fortalecer perante o motorista, distorcendo muitas vezes da realidade do que foi proposto no projeto, não é? Então, o projeto está pronto, o projeto tem um relatório, a gente precisa fazer
poucos ajustes de coisas ainda que a gente precisa melhorar, que eu não consegui pensar uma forma ainda de melhorar, mas eu digo sem sombra de dúvida, é um projeto de que há um avanço enorme para o trabalhador, ou seja, para o motorista de aplicativo. Eu diria que como profissional autônomo, o motorista de aplicativo ele está tendo os maiores benefícios que um profissional autônomo tem no Brasil hoje. Ou seja, a gente fez com muito cuidado, com muita cautela, ouvindo o governo, negociando para que não haja um impacto. Agora tem alguns pontos que são efetivamente questões políticas, ou seja, existe, primeiro uma briga muito grande entre as associações de representação e os sindicatos, né? Eles não querem ser representados pelo sindicato, mas a lei brasileira, ela na Constituição, ela diz que quem representa um trabalhador numa convenção trabalhista é o sindicato, não é uma associação. Então é uma coisa que eu não posso mexer nisso. Outra questão que é muito divulgar, é muito sensível, é a questão do MEI. Eles querem se transformar no microempreendedor individual e o governo não aceita. E eu concordo com o governo, porque o governo diz que é uma precarização do trabalho, em primeiro lugar, e segundo, eu acho que também existe do próprio... imagine só, se ele for um MEI, ele vai ter de discutir qualquer questão com o aplicativo na justiça comum e não na justiça do trabalho. Veja que complicação. E, em terceiro lugar, isso traz, segundo números que nos foi fornecido pelo Ministério da Fazenda, isso traz um déficit para a Previdência de algo em torno de 1,4 trilhão de reais. Ou seja, é uma coisa que a gente tem que ter responsabilidade, não pode dar uma solução que venha depois fazer para que todo mundo pague essa conta. Então é isso que essa é outra questão. E tem uma terceira, que é também uma questão muito sensível, que eles pedem muito que seja pago um valor mínimo de corrida, um valor mínimo de R$10, é o que se pede. Mas aí é o que eu digo, imagine você que a gente tem hoje o aplicativo ele sendo utilizado em todas as cidades do Brasil, cidades grandes e cidades pequenas, né? Você tem, por exemplo, dia desse eu estive em Araripina, que fica no sertão do Araripe de Pernambuco, que é distante. Lá tem o serviço de aplicativo. E a distância que ele percorre é menor do que R$10. Eu não posso inviabilizar os aplicativos em cidades menores, porque as maiores exigem que tenham uma tarifa mínima de R$10. O Brasil é um país continental. Eu não posso pegar e dizer que em Maceió não vai ter mais aplicativo, em Macapá não vai ter mais aplicativo, porque eu vou fazer uma lei limitando mínimos. Porque se à medida que eu fizer isso, os aplicativos vão embora. E os números que a gente tem é que, para você ter uma ideia, hoje tem empresa de aplicativo que ela tem mais de 60% do seu faturamento são de tarifas menos de R$10. E o que é que eles dizem? Que é a tarifa mais popular, porque ele diz que a pessoa pega o aplicativo, pega o metrô, vai até o ponto do metrô, de lá desce, pega o aplicativo e vai para casa. Ou seja, ele faz uma corrida pequena com o aplicativo. Então, a gente não pode tratar essas coisas de uma forma irresponsável, politiqueira, né? Então, esses pontos são pontos sensíveis. A gente tem sido muito massacrado, muito maltratado na internet, porque muitas vezes as pessoas sequer leem, sequer veem os avanços que foram, porque são efetivamente grupos que estão trabalhando especificamente para fazer política partidária ou política eleitoral ou até mesmo política de associação e não vê o que é importante. Porque a gente ouve, como eu ouvi de deputado federal, chegar e dizer:
Não precisa regulamentar, isso é o governo que quer tirar dinheiro do trabalhador. Ora, isso é uma disfarçatez, né? Isso é uma mentira, isso é dizer uma coisa dessa, isso não pode se dizer. Ou seja, se precisa sim regulamentar esse tipo de profissão, não existe. Então, à medida em que amanhã, Vitória, qualquer tribunal superior no Brasil pode dar uma decisão e viabilizar esse sistema, esse tipo de serviço. E esses serviços já estão incorporados na nossa vida. Eles já estão incorporados na nossa vida, né? Então, e são bons os serviços, é bom para quem contrata, e é bom para quem trabalha, enfim, eles são bons, só precisa ser regulamentado. Hoje, as plataformas, de fato, elas massacram o trabalhador porque não tem regra. À medida que se tiver regra, como a gente fez no projeto, por exemplo, a gente limita. Ele pode cobrar quanto quiser a sua intermediação, mas ele só vai poder cobrar até um percentual de 30%. Então ele não pode fazer mais, porque muitas vezes o trabalhador diz que às vezes é cobrado 50% dele, o que é, na verdade, um absurdo. Então a gente dá amarrações no projeto, dá amarrações de como essa questão do desligamento, que muitas vezes é uma forma de coação que se tem perante o trabalhador, que ele fica com medo de ser excluído da plataforma. Para você ter uma ideia, hoje se estima que mais de 1 milhão de pessoas trabalham com plataforma. E desses 1 milhão, 70% só trabalham com plataforma. Então, é um contingente de trabalho muito grande. O que ocorre, na verdade, e que eu pude também perceber com muito estudo que a gente fez, é que hoje a concorrência aumentou muito, né? Muita gente trabalhando com aplicativo. Então, isso faz com que, aumentando a concorrência, diminua o ganho deles, que é uma reclamação que os trabalhadores têm. Mas é uma matéria que eu acredito que a gente vai avançar, eu acho que a gente tem de avançar, é importante que avance. O governo tem, e por justiça dito, todas as vezes que a gente senta, negocia, o governo cede, o governo aceita, o governo não está impondo. Então a gente está fazendo agora, estamos com uma questão eminentemente política. Quem é contra o governo é contra o projeto porque veio do governo. E quem é do governo é a favor. Eu estou como um parlamentar para fazer o que eu acho que deve ser feito para melhorar, principalmente, a condição do trabalho e melhorar também a responsabilidade com a execução do serviço. É o que a gente está tentando fazer, não é fácil, mas a gente está avançando, eu acho que já avançou bastante. Portanto, a gente, depois da eleição passada, aí, esse momento eleitoral, como te falei, são muitos candidatos, ou seja, que hoje exploram isso para, efetivamente, como base eleitoral para tentar se eleger. Passada a eleição, eu acho que aí a gente vai para a normalidade, daí para a racionalidade, para discutir o que for de matéria, o que puder melhorar, para que a gente possa votar. Certo. Essa questão das eleições foi o que motivou o projeto a ser retirado de pauta? Foi, porque, na verdade, não tinha nem clima da gente votar. Toda vez que o projeto vai para votação, a oposição se mobiliza e entra em obstrução. Então, eu acho que fazer rinha disso aí está, inclusive, fazendo palanque, ou seja, para essas figuras que não estão querendo ajudar. Estão querendo fazer política através do projeto e através do motorista. Isso não é interessante. Então, deixa passar, passa a eleição e depois vai se discutir o mérito, vai se discutir o bom senso das coisas para se consiga avançar. Sobre os ajustes que o senhor mencionou, o senhor já declarou publicamente que o valor de R$ 32,10 por hora rodada proposto pelo governo federal aos motoristas deve ser alterado. Qual valor está sendo estudado? Veja, Vitória, na verdade nós mudamos essa lógica. Ou seja,
quando o governo colocou o 32, não é que ele está impondo que seja 32. Ele chegou a esse valor só para dizer que um trabalhador que trabalhar 8 horas por dia, ele não pode perceber menos do que um salário mínimo. Foi isso. Esse valor de 32 complicou todo o projeto, né? Então nós tiramos isso aí. O que a gente diz é o seguinte, o que a gente diz é que a plataforma ela vai cobrar um percentual até 30%. E ela é que vai dizer quanto é esse percentual. Quanto for o valor que a plataforma paga, ele vai tirar a taxa dele, vamos imaginar, para fazer uma conta fácil, uma corrida de R$100. A plataforma diz, eu vou cobrar 20, ela só pode cobrar no máximo até 30. A intermediação dela sobra 80. Desses 80, 25% a gente considera que é a mão de obra do trabalhador. E 75% o restante é o carro, o combustível, o pneu, enfim, todo o entorno, né? Então o trabalhador 25%. Daí ele vai recolher, em cima desses 25%, que é o trabalho dele, ele vai recolher 5% de imposto e a plataforma vai recorrer 22,5%. É isso que a gente botou no projeto, que eu mudei. O governo inicialmente botou 7,5%, eu baixei para 5%, e botou 20%, eu botei para 22,5%. Exatamente para com que esses dois recolhimentos juntos contribuam também com a Previdência Social. Então, na verdade, o que o trabalhador vai contribuir é 1, poucos por cento do valor da corrida. Então, é uma coisa muito razoável. Sai muito mais barato, inclusive, para ele, dessa forma que a gente está fazendo, ou seja, do que o sistema tradicional. Então, enfim, mas essa é uma questão que embaralhou um pouco, a gente mudou a lógica, que agora a gente está fazendo, ou seja, um percentual que aí, por exemplo, se a plataforma ela vai cobrar, porque muitas vezes hoje o algoritmo você não sabe exatamente quanto é que vai pagar, e o custo, essa é uma caixa preta, né? Agora a gente vai dizer, se ela cobra tanto, e eu entendo que a plataforma ele sempre vai cobrar o máximo que ele acha que o cliente pode pagar, né? E o motorista vai ganhar junto com ele, né? Ele sempre faz assim, porque é incrível isso, se o telespectador não sabe, mas, por exemplo, se eu e você, a gente faz aqui e pega, nós estamos no mesmo lugar e a gente chama uma plataforma e bota que vai para o mesmo lugar. O preço que é cobrado a você ou a mim, ele certamente é diferente. É impressionante, eu já fiz isso e já deu diferença de R$10. Ou seja, essa questão é muito... O algoritmo ele parece que vai lhe entendendo e sabendo o quanto ele pode tirar um pouco mais de você. A gente não conseguiu entrar nessa questão. Quando a gente foi entrar, a grita foi muito grande e que tirava a lógica da questão. Mas o que a gente diz é o seguinte, então se ele cobra mais, ele pague mais. O que é que acontece hoje? Por exemplo, se você vai fazer o pedido de um carro de aplicativo para um dia que tem um show, que tem um jogo ou qualquer coisa, você vai pagar uma tarifa diferenciada mais cara, né? E muitas vezes o aplicativo cobrava de você e não pagava o motorista. Agora não. Se ele cobra mais caro, ele vai pagar o motorista o que ele está cobrando. Ou seja, ele vai pagar o percentual. Ele vai dizer, meu trabalho custa tanto por cento.
Cada um vai poder dizer quanto vai ser. Então, isso foi um avanço também que a gente colocou, ou seja, que a gente faz na amarração para que eles andem juntos e o motorista não saia prejudicado. Só para ficar mais claro para o nosso espectador, em relação a essa diferença do percentual cobrado pelo aplicativo, o aplicativo pode cobrar até 30% sobre o valor da corrida e desses 70% que restam seria então tirado a parcela do motorista e esse valor do carro. Exatamente. Isso para... E, na verdade, o dinheiro vai todo para o motorista, né? Então, mas para efeito de previdência, ou seja, a gente considera que daqueles 70% que restou, 25% daquilo é que vai ser a contribuição que ele vai fazer para a previdência. O resto é dele. Entende? Então, é exatamente essa a lógica de que a gente mudou nesse novo projeto, nesse novo relatório. Então, esse valor por hora está descartado? Está descartado porque é o que eu te falei, não dá para a gente fazer diante das peculiaridades do Brasil. Não dá para a gente chegar e estar dizendo que ele vai... Porque, veja... A questão é exatamente essa. Cada lugar tem a sua peculiaridade. Então, são valores diferentes. Um lugar tem muito trânsito, o outro não tem trânsito. É muito difícil você dizer ou colocar a hora ou colocar a tarifa mínima para fazer isso, porque você vai inviabilizar que todo mundo tenha acesso aos aplicativos. O senhor também sugeriu que a contribuição previdenciária dos motoristas de aplicativos seja opcional. Já o governo defende que ela seja obrigatória. Como é que está a discussão sobre esse tema? Bom, o problema é o seguinte, todo o trabalhador no Brasil, todo trabalhador autônomo, ele é obrigado a recolher para a Previdência. É uma obrigação. Então, de fato, não dá para a gente dizer, não, é uma obrigação, está na Constituição brasileira isso. Então, todo trabalhador ele tem de recolher, né? Quando ele é autônomo, que é o caso. Então, isso não tem como a gente superar. Efetivamente tem de ser feito. Mas eu volto a dizer, as condições postas no projeto são muito, muito, muito facilitadas ao trabalhador, mas muito facilitadas. É demais. Então, para ele ter o agasalho social, para ele ter o benefício, para estar está muito bom para ele e não tem por que ele não querer ser. Porque quando ele parar para fazer a conta, ele vai ver que vale a pena e é melhor ele fazer esse agasalho social do que propriamente, por exemplo, ele fazer um seguro saúde privado ou de qualquer tipo de saída que lhe dê esse agasalho social. Eu não acredito que, da forma que foi concebido, de fato, eu digo sem medo de errar, que está muito bom para o trabalhador. O PLP dos motoristas de aplicativo também determina que o período máximo de conexão do motorista com a plataforma seja de 12 horas diárias. Há críticas por parte dos motoristas que desejam ter autonomia para trabalhar quantas horas desejarem. Como esse impasse deve ser contemplado no texto? Bom, é outra coisa, é uma questão de lei. Todo trabalhador brasileiro, ele por lei, ele tem de ter descanso de 9 horas. Ele tem de ter, é obrigado. A lei diz assim, a consolidação das leis trabalhistas define que todo trabalhador tem de ter descanso. Então, veja só, o que a gente fez foi flexibilizar. A gente não obriga que seja às 9 horas seguidas. A gente diz que elas podem até ser intercaladas, mas tem de ter 9 horas. E você vai se responsabilizar por isso. Ninguém vai estar fiscalizando. Agora, imagine você, se você está trabalhando, virando noite, você dorme no volante, bate e mata a pessoa que está lá, que está pegando um aplicativo e não está sabendo de nada. Você também tem de ter a responsabilidade profissional do que você está fazendo. Você está levando pessoas, você está... a pessoa que está de boa fé lhe chamou
entrou no seu carro e está de boa fé achando que você está em condições de trabalho. Você tem de ter a obrigação de estar. E a lei diz que é obrigado que o trabalhador descanse. Se ele não estiver, como se ele estiver embriagado, ele tem de se responsabilizar pelo que ele fez. É o que a gente diz. Então ninguém vai estar na porta dele fiscalizando. Eventualmente pode ter uma fiscalização aleatória, ou seja, do Ministério do Trabalho. Mas cada um vai ter que ter a sua responsabilidade. O que a gente até abriu a flexibilização, porque isso é obrigado. Então não é justo se também um irresponsável não dormir, está cansado, aí está guiando, dorme, bate e mata a pessoa. Ou então ele está guiando embriagado. Ele tem de se responsabilizar pelo que ele está fazendo. Então esse valor de 12 horas deve ser mantido? Tem de ser mantido porque é uma lei. Porque é lei, não tem como fazer isso. Você, eu, todo mundo, a gente tem de ter descanso. A lei brasileira diz que tem de ter isso, eu não tenho como fazer. Se eu tirar, eu acho que inclusive não é correto, porque tem de ter o descanso mesmo. O que a gente fez, inclusive, é que o cara pode parar, ele pode parar e ele pode dormir. Por exemplo, se ele, imagine que ele faz ponto no aeroporto, tem um estacionamento seguro. Ele deita o carro, dorme 4 horas, e depois acorda e já está lá, para não andar uma longura para ir para casa e voltar. Então a gente permite isso, que seja, não seja contínua, e já é um avanço. Mas eu não posso ter, eu não tenho um mecanismo de permitir o que a lei já manda do descanso de um trabalhador. Então esse intervalo entre entre um dia e outro também vai ser estabelecido em 9 horas, como lei? Ou isso não vai estar... Não, veja, ele em 24 horas, ele tem de estar desplugado 9 horas de descanso. É isso. Bom, chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço o deputado por ter aceitado o convite. Vitória, foi um prazer muito grande, uma conversa muito boa, muito cordial, amistosa e você muito bem informada, parabéns. E a gente está aqui à sua disposição sempre que puder para discutir, para conversar um pouco. São tantos projetos importantes que tramitam na Câmara, né? E que às vezes as pessoas, enfim, não se aprofundam mais e a gente está tendo a oportunidade de conversar aqui isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também a todos que assistiram a este programa. A entrevista foi gravada em 26 de agosto de 2024 no estúdio do Poder 360 em Brasília. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.